Então já vou explicando um pouquinho, né, sobre o Setembro Amarelo, que ele começou porque em 94 o Mike Ames foi um jovem de 17 anos. Ele se matou em frente de casa no Mustang amarelo. E no dia do velório dele, né, os pais e familiares distribuíram entre as pessoas cartõezinhos com fitinhas amarelas para falando sobre a prevenção, como tinha que prevenir para que não acontecesse, né, com as outras pessoas. Isso que estava acontecendo, que aconteceu com o Mike, né? Desculpa, com o Mike. E aí, a partir disso, o primeiro lugar que teve essa exposição de Setembro Amarelo foi em Portugal, que começou com, né, porque foi em setembro que o menino faleceu, e aí começou a ter esse movimento, né, de Setembro Amarelo, de prevenção do suicídio. Aqui no Brasil, 32 jovens por dia, eles se matam, né, se suicidam. É mais do que morrem de AIDS e mais do que morrem de câncer, assim. É bastante grande, bastante grave, né? Surreal. Além disso, o Brasil é o oitavo do mundo em suicídio e é o oitavo país do mundo em suicídio, né? E o Rio Grande do Sul é o lugar onde a maioria das pessoas, né, no Brasil, é onde tem mais incidência de suicídio, onde as pessoas mais se suicidam, né? E às vezes a gente acha que é uma coisa à toa, né, a gente não tem noção, né, percentualmente da gravidade de que isso acontece, da quantidade, né, da frequência que isso ocorre, né? Às vezes a gente acha assim, porque aqui no Brasil não se divulga, né? Quando alguém se suicida, quem anda em metrô, quem anda, né, às vezes, sabe que muitas vezes quando está no metrô, às vezes o metrô para, a gente não sabe o que é, falam que teve um problema, e na verdade, muitas vezes esse problema é alguém que se tacou, né, na linha de trem, se tacou na frente do trem, e acontecem várias vezes, pessoas se jogando, e as pessoas não têm muita noção, né, de que isso ocorre e porque aqui no Brasil é proibido, né? Não se divulga, porque tem um mito que se divulgar vai ter mais incidência de suicídio. Só que isso não é verdade, né? Eu acho que quanto mais se sabe que isso pode acontecer, mais as pessoas acho que se assustam e previne, né? Rayane, não, né, querida? Se você for ver, você já viu alguma vez no Globo, no Jornal Nacional, alguém falando, fulano de tal se tacou do 15º andar? Não se fala sobre isso, porque tem uma crença de que se fale sobre isso, as pessoas vão se suicidar mais. Mas se tiver se falarem mais sobre isso, né, se tiver mais conhecimento, talvez as pessoas tomem mais consciência da gravidade disso. Porque muitas vezes na adolescência, principalmente, os pais não têm essa noção e acham que tudo é besteira, que se falar sobre suicídio vai querer fazer, se a pessoa comenta sobre isso. E não, né? Falta muito conhecimento sobre esse assunto, sobre o tema, né? Por isso que eu achei muito importante vir aqui hoje para falar sobre isso em setembro, né? Por conta do Setembro Amarelo. E que, né, para que as pessoas criem consciência, né? Tomem consciência sobre isso. Bem, foi bom porque eu acabei de falar, a Jaqueline agora entrou justo na hora que ela estava desconfiando. Eu vou te chamar aqui para você entrar para falar pra gente. Ai, querida! Olá, Estamos boa noite, Návia, tudo bem? Estamos aqui, ó, em homenagem, né, à em campanha. homenagem, amarelo, Setembro Amarelo. Jaque, eu falei um pouquinho eu contei um pouquinho da história, né, do Setembro Amarelo, que foi do Mark Ames lá nos Estados Unidos, né, que ele se matou em frente de casa no Mustang amarelo, e aí, só recapitulando, né, que eu falei já, que aí lá no velório os pais e familiares distribuíram, né, um cartãozinho com uma fitinha amarela falando sobre a prevenção do suicídio. Falei também que aqui no Brasil 32 pessoas por ano, por dia, né, se suicidam. Por dia. Por dia, que é mais morrem de AIDS e de câncer.
e também falei sobre falei que no Brasil, que o Brasil é o oitavo país do mundo, né, de suicídio, e que o Rio Grande do Sul é o estado do Brasil que tem maior incidência de suicídios, né? E agora, Sim, sim. Falou queria tudo, que ela deu aí toda a eu estava epidemiologia. fazendo só, fiz o prólogo, né? A Aham. introdução para você falar para a gente um pouquinho, né, sobre esse tema hoje. Queria que você me falasse assim, né, começasse me contando né, um pouquinho sobre as causas, né, do suicídio, por que as pessoas, né, fazem isso, né, atentam contra a própria vida, né, que é uma coisa muito, muito grave, né? Muito, muito grave, né? E muito triste, né, Marvel? E é isso, né? Essa campanha é em setembro, porque foi em setembro que, né, o rapaz lá nos Estados Unidos faleceu, como você contou, e foi aí daí que surgiu, né, a campanha, que começou primeiro nos Estados Unidos e depois o Brasil aderiu aqui, né? E por que que surgiu essa campanha, né? Foi justamente por causa disso, porque os números são cada vez mais alarmantes, né? Em 2012, o suicídio chegou a ser a segunda causa de morte, né? É, Caramba. sim, entre pacientes entre pessoas, acho que de 29, 18 a 29 anos. Chegou a ser a Caramba. segunda causa de morte. E o suicídio, né, a tentativa de autoextermínio, né, que geralmente leva e, né, tem como consequência a morte, ele é a principal causa de emergências psiquiátricas e hospital clínico, sem ser hospital psiquiátrico, em Não hospitais sabia disso. clínicos, assim. Sim, então, assim, Impressionante. cada vez mais esse número vem crescendo, e o que mais preocupa a gente é que cada vez mais pessoas novas, né? Adolescentes, adultos jovens, adolescentes e até mesmo crianças, né? Não é raro eu Criança? receber não é raro eu receber no consultório uma criança com um discurso que não quer mais viver, uma criança com um discurso que, né, não vê sentido na vida. E olha para você ver, criança, assim, às vezes mais adolescentes, né, mas crianças já falam para o pai e para a mãe isso, que não quer mais viver, que está triste, né, que, Gente, né, tô impressionada. e Criança, adolescente, eu sabia que tem muita incidência, mas sim, criança, realmente, sim, criança. criança. Mas, Criança, mas não. a criança, desculpa, mas a criança é mais porque foi abusada, alguma coisa, ou realmente por conta de maus tratos, ou. Então, um dos fatores de risco, né, para a pessoa, por exemplo, ter uma, vamos dizer assim, uma predisposição ao suicídio, ou alguma coisa que aconteceu, um evento traumático que tenha acontecido na infância. E, por exemplo, um abuso sexual, maus tratos na infância, algum trauma, por exemplo, um acidente, né, que possa ter chocado muito essa criança né, na infância, essa pessoa na infância. Então, é um dos fatores de risco para o suicídio, né, para uma pessoa vir a cometer o suicídio. Lógico que não é só isso, né, mas é um dos fatores de risco. E sim, eu recebo no consultório crianças que vêm com esse discurso, não, que acho que não presta para nada, que tudo que faz errado, que quer morrer. E já recebi, para você ver, lembrei que, né, acaba a gente vai falando e vai passando, né, Vai lembrando. um filme aqui na cabeça e a gente vai lembrando. Eu peguei uma criança muito novinha, eram dois irmãos, né? E a criança, acho que, se eu não me engano, tinha 4 ou 5 anos, assim, Ah, que os pais separaram e a mãe pegou a criança com a corda no pescoço. Olha para você ver, gente, né? assim, e criar isso, né? Assim, porque aonde que essa. Eu não sei se é desenho animado, mas algum lugar que a criança pode ter visto alguém ter feito isso, Sim, né? Porque a criança criar, vou pegar uma corda com 4 anos, né? Ter esse nível cognitivo de pegar uma corda, colocar em volta do pescoço e se enforcar, ela deve ter visto em algum lugar, provavelmente, né? Não é.
E É o bem tanto que chocante isso. essa criança, com esse ato, né, assim, demonstra que está sofrendo. Porque, né, a infância um período que a gente imagina o quê? É um período muito alegre, de brincadeiras, um mundo de imaginação, né? Para uma criança ter esse discurso e apresentar um comportamento desse, é porque o negócio está feio mesmo. Não, o que que ela não está vendo, né, dentro de casa, o que que ela não está observando dos pais, né? Do que os pais estão fazendo para que ela tenha esse tipo de atitude, né? Eu acho que, assim, muitas vezes os pais não têm consciência de que quando separam, né, o assunto é adulto, né? Não é criança, e que continua sendo pai, continua sendo mãe, e Sim. que tem que preservar ao máximo, por mais que esteja sofrendo, né? Que sofre, de fato, não existe separação sem sofrimento, né? Mas que tente ao máximo, né, blindar a criança, né? Sei que não é fácil você fingir que está tudo bem quando não está tão bem, mas quanto isso, né? Se as pessoas soubessem quanto isso influencia de forma grave na vida dos filhos, né? Uhum, muito. Então é isso, a criança, às vezes, a família, né, os adultos tendem a achar que a criança não tem voz, né, que a criança, a opinião da criança ali não importa muito, né, Nossa. só que a criança importa bastante, e quando a gente não ouve, né, não acolhe essa criança, isso fica gravado, né, ela não foi atendida, ela não foi valorizada, né? Então, isso fica gravado e a gente não sabe como é que ela vai resignificar isso, como é que ela vai receber, né, esses traumas. Então, é muito importante os pais aí ficarem atentos, principalmente, gente, para mudanças de comportamento, mudança súbita de comportamento. Como assim? Quais são assim, vamos supor, né? Eu tenho um adolescente de 13 anos em casa, e aí muita gente que está aqui assistindo tem adolescente. Como é que eu faço, assim, como é que a pessoa tem uma noção, assim, o que que eu tenho que perceber para que meu filho possa estar passando por isso, sabe? Quais são os indícios, sabe, que eu tenho para poder falar, ó, alerta, vou levar no psicólogo, no psiquiatra, no terapeuta, o que eu faço? Uhum. Então, o primeiro sinal é a mudança de comportamento. Por exemplo, é uma criança, às vezes, que é uma criança muito comunicativa, é uma criança alegre, que gosta de brincar bastante, sempre está com os coleguinhas, e de repente ela começa a mudar o comportamento, ela começa a querer ficar mais sozinha, né? Ela fica mais introspectiva, não conversa tanto, não quer estar no meio das outras pessoas, perde o interesse, né? As coisas que ela gostava muito de fazer, passa, não quero não, hoje não. Então é uma mudança brusca de comportamento. Se é uma criança, às vezes, mais quietinha, ou ela vai começar a ficar mais agitada, aquela criança começa a ficar inquieta, querer comer muito, às vezes, né, já acabou de almoçar e vai desconta aquilo ali na comida. Então tem uma mudança brusca do comportamento. E o discurso. Muitas crianças começam com esse discurso, assim, eu não sirvo para nada, eu faço tudo errado, ninguém gosta de mim, é, eu quero morrer. Então, assim, tem É umas a falta que de pertencimento, né? a falta de É falta de pertencimento. pertencimento, né? Ela não se sente pertencente ao local. E muitas vezes os pais, quando ouvem isso, né, eles falam: isso é mimimi, isso é frescura, para com isso, né? Isso não funciona, tô de saco cheio, para de encher meu saco, vai pro seu quarto, vai pro seu canto. E uma coisa que você disse, mas que eu fiquei pensando aqui, é que os adolescentes, normalmente, quando eles entram na pré-adolescência e adolescência, eles começam a ficar mais dentro do quarto, gostam de ficar mais na deles. Isso é mais ou menos, isso é um pouco normal, né? O over Sim, que é preocupante, né? Assim, quando for sim. demais. Sim, então, e acontece isso mesmo na adolescência, né? O adolescente ele fica querendo ficar mais sozinho, ou então ele fica querendo ficar só com os amigos, né? Ele fica mais introspectivo mesmo. Só que a diferença é que a mudança é brusca.
O adolescente, isso vai acontecendo num processo. Não, a criança, ou, né, o próprio adolescente mesmo, quando ele começa a ter sintomas, aí a gente já pensa num quadro depressivo, ou então quando ele já começa a pensar em morte, a mudança é brusca, assim, a gente percebe que a criança muda a característica. Você fala assim, gente, esse não é meu filho, tá acontecendo alguma coisa, né? Mas às Então, vezes, né? Ai, perdão, desculpa. Acabei de falar, depois eu falo. É porque às vezes os pais não percebem, né? Tipo, eles estão tão envolvidos na vida deles, trabalhando tanto, envolvidos com os problemas deles, então quando separa, né? Os pais estão se achando que só eles estão sofrendo, não vem que os filhos estão sofrendo. E eu acho que às vezes os pais não enxergam. Até a Nina escreveu aqui: o maior desafio é que os pais não escutam e percebem seus filhos como eles realmente são, né? sim, sim. Ou então não sabe, por exemplo, acaba que uma criança, às vezes, está sofrendo bullying na escola, né? Então a criança, ela começa a ter uma alteração aí também no comportamento, começa a não querer ir para a escola, né? Começa a ficar mais tristinha, e os pais não percebem. Aí quem que acaba percebendo? O professor, né? Ou então a mãe de um coleguinha que busca Verdade. o filho junto, sabe? Então, às vezes é isso, os pais estão tão envolvidos ali nas suas vidas, né? Estão tão preocupados em trabalhar, né? Juntar dinheiro, pagar as contas, que não percebem a mudança do comportamento. Então, são outras pessoas que estão próximas que acabam percebendo. A Laiane escreveu aqui também, ou às vezes negam mesmo, né? Tem gente que não quer ver. Eu conheço Sim, pessoas sim. que têm filhos que passaram por coisas parecidas, tá? Próximas a mim, e não, não é nada, não, isso não está acontecendo, sabe? Graças a Deus não aconteceu nada com a pessoa, mas eu fiquei bastante preocupada. Eu tive um estagiário, uma vez, eu estou até te contando isso, né? Um estagiário meu, que a minha outra estagiária me ligou desesperada e falou assim: Márvia, vê o WhatsApp dele. Quando eu entrei no WhatsApp dele, eu fiquei desesperada. Eu sentei, comecei a conversar e a pessoa falou que de fato, né? Ela Tava não, acontecendo. não é assim, mas não é assado, mas você vê que não estava bem, que as coisas não estavam funcionando, né? Eu até liguei para a Uhum. mãe, conversei e tudo mais, mas eu fiquei bastante angustiada na época, assim, porque, Ó, né, pra eu você ver, tentei conversar e na você época eu não teve que tinha ter nem uma nenhuma outra noção de pessoa, nada. né? Então, Oi, perdão? é uma outra pessoa que viu, que te sinalizou e você ainda procurou a mãe ainda, né? Porque assim, eu, por exemplo, eu não tenho hábito de ficar vendo stories de WhatsApp. Isso estava no Também stories do não. WhatsApp. Aí a minha estagiária ficou desesperada, né? Porque era outro estagiário, que eram os dois meus, e ela me ligou: Marvel, pelo amor de Deus. Aí eu falei: o que foi? Achei que era algum problema, né? Não, olha aí e tal. E aí, quando eu fui ver, eu fiquei realmente, quando voltou, aí eu sentei, conversei, mas assim, eu fiz o que eu podia fazer na época, né? Que eu tinha capacidade na época, né? E às Uhum. vezes, assim, é muito ruim, porque a mãe negava isso, sabe? Assim, a mãe não tinha essa consciência, e você falava, e parece que, eu não sei se, não quer ver mesmo, da Laiane, né? Que a Laiane falou, às vezes as pessoas não querem ver, isso realmente choca, né? Eu acho que tem outras, como Aham. você vê bastante, tem outros tipos de doença, né? Depressão, que o pai fala, isso é besteira, né? Que nem você falou, já tive isso e Sim. não Deixa eu já te tive isso, falar, né? respondendo aí também a mensagem da Laiane. Laiane, quando um pai ou uma mãe leva uma criança para o meu consultório, algumas vezes eu costumo como é que fala? Não é agradecer, parabenizar os pais por terem levado, porque é muito difícil, por exemplo, nesse caso, né, que a criança está com quadro depressivo, que ela está assim, falando que quer, né, morrer, que não quer viver mais. É muito difícil para um pai e para uma mãe admitir isso. Ou então admitir que, ó, pra você ver, que a amiga, né, a colega que viu no history do filho uma imagem que ficou assustada, ela não tinha visto. Então, porque quando você leva, você também está admitindo assim, que eu, né, muitas vezes ficam assim, o que eu fiz de errado, né? O que eu não proporcionei ali. Então, muitos, além do estigma, né, de estar levando para o psiquiatra, que existe ainda muito, e Acho muitas que é vezes maluco, né? Meu não filho é levam, maluco, né? muitas vezes não levam, ou então nem não procuram, né, o atendimento por causa desse estigma. É,
Muitas vezes por causa disso também, porque vai ter que, querendo ou não, a pessoa tá ali admitindo que uma coisa não tá legal, que uma coisa não deu certo, né? Tem uma pergunta aqui, tem duas perguntas na verdade. Tem uma aqui, da Candice. A questão é, depois que os pais enxergam essa situação com seus filhos, como fazer para evitar o pior? Então, enxergou, viu que tem alguma coisa de errado, viu que mudou o comportamento, vamos pedir ajuda? Né? Primeiro você vai conversar com seu filho para saber o que está acontecendo. E você vai falar com ele isso, olha, estou aqui por você, para você, e posso te ajudar. Isso já faz muita diferença, né? Você falar que você está aqui nesse mundo por ele, para ele, e que o que ele precisar você vai poder ajudar. E é isso, vamos procurar uma ajuda de uma pessoa especializada, né? Alguém, um profissional que entenda e que possa nos ajudar, porque o pai também vai precisar de uma ajuda. Com certeza, para poder lidar com isso, né? Porque às vezes, né, às vezes nega por medo de fracasso, né? Mas aí Sim. quando vê, já, né? Porque é muito importante que os pais percebam o mais rápido possível e levem, né, num psiquiatra, num psicólogo. Com certeza. Porque o mais rápido que leve, mais rápido resolve, né? Porque às vezes o pai fica, ai, mas eu fracassei, onde eu fracassei? Em vez de ficar pensa nisso, tipo, isso não vai melhorar. O que passou, o passado não faz diferença. O que faz diferença é o futuro, né? O que a gente pode fazer daqui pra frente, né? Que a vida é pra frente, não adianta pra trás. E se teve culpa ou não teve culpa, resolve agora e vambora, né? E na maioria das vezes não tem, na maioria das vezes eles custam enxergar, né? Custam enxergar que está tendo alguma coisa na escola que pode estar levando a isso, custam enxergar que às vezes o comportamento em casa ali também pode estar levando a isso, mas muitas vezes eles realmente não têm culpa, mas o problema que preocupa a gente é que eles não enxerguem, às vezes pela falta ali do tempo mesmo, né? Do tempo de qualidade com o filho, aí acaba que uma outra pessoa externa que acaba enxergando, e outras vezes também por preconceito, isso que preocupa a gente. Porque assim, é muito engraçado, até hoje, eu ouço, e eu acho isso assim, né? Estamos no século XXI, 2020, alguém às vezes fala assim, psicólogo é coisa de maluco. Ai, psiquiatra, só pra maluco. Gente, uma das maiores doenças que tem na vida hoje em dia é depressão, né? Então, assim, o mal do século, o mal de tudo hoje em dia é doença mental hoje em dia. É muito mais do que doença do resto do corpo, né? E é engraçado que eu tenho meu bisavô, né, que já faleceu quando eu nasci, então eu já tenho 42, imagina, né? Ele era médico. E naquela época ele já falava, que eu ouço minha mãe dizer, né? Que a pior doença que existe é a doença da cabeça. E de fato, né? Porque quando a gente consegue gerenciar nossas emoções, a gente tem tudo na nossa vida começa a andar melhor, fazer melhor, as coisas melhores. E as pessoas investem muito em inteligência intelectual e muito pouco em inteligência emocional, né? Na saúde emocional, na saúde da cabeça. E até uma coisa que eu estou estudando neurociência agora, na pós, é justamente o cérebro social, né? Que a dor, eu achei impressionante, eu não sabia disso, né? Que no córtex, ai meu Deus, até sumiu o córtex que é singular, e na ínsula anterior, que a dor física é no mesmo local, que aciona, né, no cérebro da dor emocional. E como a gente não dá valor, né, à dor emocional, né? Quando a gente está sentindo isso. E qual a dificuldade da pessoa chegar até você, né, no seu consultório, para poder, quando chega, que a pessoa já está, ou a pessoa é muito, muito cabeça aberta, ou então a pessoa está muito desesperada, né? Pois é, esse que é o problema, porque aí custa procurar o atendimento, e aí quando já vai procurar um atendimento, já está um quadro mais grave. Marvel, uma coisa que eu estava vendo, 96,8% das pessoas que cometem suicídio, elas tinham uma doença psiquiátrica primária. Tinha uma doença psiquiátrica associada. Gente, isso é um número enorme. É enorme esse número, né? É muita coisa. E é isso, a maioria deles tem vergonha de procurar por causa que a doença psiquiátrica é isso, não é uma doença que você não está vendo, né? Acaba que ela não manifesta assim, né? Não tem uma manifestação, não tem um osso fraturado, né? Então é uma coisa que as pessoas olham e dizem, que é isso? Você está bem demais, está com saúde aí, não sabe o que está passando aqui. Então, nessa quarentena, eu tenho dois conhecidos da minha família, um de 40, outro devia ter 60,
se suicidaram. Se suicidaram, não, suicidaram, né? Cometeram suicídio. Nessa quarentena, assim, no começo da quarentena, eu fiquei tão chocada, assim, que um tinha minha idade praticamente, né? Novo, super bonito, médico. E assim, foi uma coisa tão chocante, assim, que todo mundo, ninguém acreditou. Mas ele era uma pessoa depressiva há muitos anos. Então, assim, tem uma pergunta aqui da Cacau, da Cacau. Depressão pode ser genética? Então, sim, a depressão, a pessoa ela pode ter uma alteração aí na genética familiar de uma predisposição. Então, tem famílias, né, tem pessoas que elas vão ter uma predisposição maior do que outras pessoas a terem depressão. Lógico que não é só isso que vai fazer com que uma pessoa desenvolva um quadro depressivo ou não, né? Mas se você tem uma predisposição, se você não tem, às vezes, né, uma resiliência tão boa, e aí começa a acontecer várias coisas aí na sua vida, né? Vários fatores externos estressantes, acontece algum trauma. Então, isso tudo conta para a pessoa desenvolver um quadro depressivo. Quais são as doenças psíquicas, né? Doenças psiquiátricas que mais incidem nas causas de suicídio? De suicídio. Então, o primeiro, né, doença aí que está associada ao suicídio é a depressão, né, são os transtornos de humor. Então envolve transtorno depressivo maior e o transtorno bipolar, né? E a terceira causa é o alcoolismo, né, e o uso de substâncias. Entendi. Porque assim. Aí, é lógico, por exemplo, esquizofrenia também entra, mas não é o principal. Os principais são esses dois transtornos do humor, né, que é a depressão e o transtorno bipolar, e logo em seguida vem o abuso de substâncias. E assim, a esquizofrenia também, muitas vezes, vem do consumo consumo regular de THC, né? De cannabis também. É um dos motivos que starta a esquizofrenia, né? Isso. Aí entra até essa pergunta. Foi quem que falou? Foi Cacau que você falou? Que fez a pergunta? Se é genético, Então, a pessoa que tem uma predisposição genética a ter esquizofrenia. E ela faz uso, né, de algum tipo de substâncias aí, né, aí que você falou, a maconha, né, o crack, né, algum tipo de substâncias que vai mexer aí com a dopamina. Né, a dopamina, então ela tem maior chance de desenvolver um quadro de esquizofrenia, que pode ser momentâneo, pode ser só um transtorno psicótico, né, agudo ali, como pode também virar uma coisa crônica e a pessoa nunca mais voltar ao normal. E nem tem cura, né? O pior é isso, né? Que não tem cura, né? E assim, ninguém vai saber se você tem mais predisposição à dopamina, se tem mais dopamina no cérebro que o normal ou não, né? Então não tem esse teste ainda, né? Pode ser que um dia tenha, né? Você faz lá o teste, tem mais dopamina que o normal. Então não posso fumar maconha nunca, né? Mas a pessoa não tem como a gente saber, né? Então, eu acho engraçado. Gente, então olha, não arrisquem. Não, foi engraçado isso, porque eu tenho no Instagram aí, que é de neurociência, né? Que eu estudo, gosto pra caramba e tal. E aí tava enaltecendo a cannabis e tal. Aí eu falei, olha, mas eu entrei na conversa e falei, olha, mas o THC, ele é muito, em casos de esquizofrenia, ele é uma das causas e tudo mais. Aí o cara começou a falar um monte de besteira pra mim, me esculhambar no negócio, falou que ele já estudava há 9 anos, que isso, que aquilo. Aí a mulher colocou o nome de 2 pessoas assim, nada a ver, tipo, me defendendo, mas colocou uma coisa nada a ver. Aí ele falou assim, fala o nome de alguém que falou sobre isso. Eu coloquei um monte de professor meu, um monte de estudo, um monte de paper e tal, não sei o quê. Aí o cara nunca mais respondeu pra mim. Porque assim, ele falando como se eu fosse uma louca, né? Que eu estivesse falando era um absurdo e que ele estudava há anos a maconha, que ele sabia de tudo. Eu falei, não, querido, eu acho que sim. Aí quando eu coloquei o nome das pessoas todas, os papers todos, tipo, das pessoas,
Aí eu acho que ele foi lá estudar um pouquinho, eu acho que modificou, porque nunca mais ele falou. Convidar essa pessoa aí para ficar lá uma semana comigo lá no hospital, para ele ver se ele não muda de opinião. E é muito triste, né? Assim, eu conheço algumas pessoas e engraçado que quando a gente está focando num tema, né? As pessoas começam a vir, né? Parece que você atrai, né? Energeticamente. Com certeza. É impressionante isso, né? Que nem você, comprei o carro X, você vê todos os carros na rua, né? Porque seu foco fica lá. E aí, foi engraçado, porque assim, eu já conheço uma pessoa que foi assim, um rapaz que nada comigo foi por conta da predisposição e consumo, né, da maconha que ele, né, startou a esquizofrenia nele. Eu conheço um amigo da minha família também, com novo, assim. Aí um monte de gente começou a me contar isso. Foi muito engraçado. Engraçado não, triste, né? Mas que várias pessoas nesse mesmo... mas ele... aí a pessoa... E ele fumava e tal, não sei o quê. E as pessoas acham que... Como hoje em dia tem várias coisas boas da cannabis também, que é o CBD lá, né? CBD, acho que é. E aí tem as partes boas, mas também tem as partes ruins. Não é você sair fumando por aí, que eu vou ficar bem, vai curar tudo. Não, é o óleo separado, assim, assado. Não é fumar maconha que vai ficar tudo bem. Nem as pessoas acham que, não, que meu filho fume maconha que é o de menos, né? Não quero que ele cheire ou fume crack, né? Acho que as pessoas não têm a noção do perigo, que maconha não é nada de natural que as pessoas acham por aí, né? Isso. E a pessoa que está fazendo uso abusivo de drogas, a gente tem que investigar também uma causa primária para isso, né? Porque a gente sabe que todo excesso, gente, esconde uma falta. Então, se a pessoa começou a envolver nisso, começou a usar, né, beber demais, fumar demais, né, cheirar demais, tem alguma coisa por trás disso. E provavelmente, se a gente for investigar, deve ter um transtorno de humor associado. Então, estamos vendo aí os números, né? O uso de substâncias está associado aí à terceira causa, né, de suicídio, né? De predisposição ao suicídio. E quais são, né? O pessoal me pergunta assim, quais são as pessoas de risco, né? Os fatores de risco aí para a pessoa cometer um suicídio. Então é isso, ter um quadro psiquiátrico, né, primário, né? O transtorno de humor. Pode falar. Tá cortando um pouco para mim. O meu tá cortando para você? Não. Tá ótimo. Tá? É porque às vezes tá cortando, não sei se é o meu que tá ruim. Vocês estão assistindo a gente bem? Porque às vezes eu não tô conseguindo, não sei se é a minha internet que tá ruim. Acho que a minha tá direito aqui. E aí, Voltou. melhorou? Voltou. Então, a gente estava falando, né? Então, quais são as pessoas que têm mais chances de cometer um suicídio? Então, é isso. Então, mas tem uma maior tendência. Então, é isso. A pessoa que tem um quadro psiquiátrico primário, né? Um transtorno aí de humor, uso abusivo de drogas, é uma pessoa que ela sofreu um trauma, assim, grande, né? Uma pessoa, por exemplo, que teve perdas, seja uma perda de um ente querido, uma pessoa que ela era muito ligada, viajou, né? Foi morar em outro lugar. Uma pessoa, sim, acontece isso também. A pessoa desenvolver aí, era uma pessoa às vezes muito ligada, né? Que era muito importante na vida dela e aquela pessoa, né? Foi embora, foi morar em um outro país, perdeu aquela convivência, também pode desenvolver. Então, isso, é um risco, né? E perdas, por exemplo, uma perda de um emprego, né? Falência, também muito associado. Então, você falou aí da questão da pandemia, muitas pessoas, né, que tiveram aí uma alteração do emprego, né, redução aí da entrada aí do dinheiro, né, por causa dessa coisa que aconteceu aí na economia, né, porque a economia foi bastante afetada, então também é um fator de risco para... Solidão também, né? Solidão também. Sim. Pessoa que não tem muito pessoas próximas, né, amizade, pessoas mais né, com dificuldade de socialização também, né? Isso. Então, uma pessoa que tem uma doença psiquiátrica na família, que tem quadros depressivos na família, uma pessoa que tem, por exemplo, na família, alguém que já cometeu suicídio, também tem mais...
Isso também é um fator de risco que a gente sempre investiga, né? Porque tem essa questão da genética. Uma pessoa que ela já teve um quadro depressivo, né, também pode ter maior chance de cometer suicídio. Então, assim, a gente tem que ficar muito ligado nesses fatores de risco. Então, quando a gente recebe alguém, né, por exemplo, no meu caso, recebe alguém no consultório, né, que já vem com esse humor depressivo, a gente investiga isso tudo para ver quais são as chances daquela pessoa ali, né, cometer um suicídio ou não. Pessoas que têm orientação homossexual também são pessoas que sofrem muito né? Sofrem muito bullying, né? São pessoas que têm uma dificuldade muito Sim. grande, às vezes não são aceitos na família, não são aceitos no seu meio, né? E Uhum. também ocorre muito com isso, né? Isso, muitas vezes ela não é aceita por ela mesma, né? É, Por ela mesma não aceita ela. Então, tem muitos sentimentos aí reprimidos, né? Porque algumas pessoas conseguem lidar, assim, né? Vamos dizer, relativamente bem, se assumem, né? Enfrentam a família e falam, né? Sem preocupar, ou às vezes preocupam, mas assim, né? Enfrentam o julgamento do outro, porque existe ainda muito preconceito e muito julgamento nisso, mas outras pessoas não. Então, elas começam, às vezes, se reprimir, né, esconder quem ela é, né, quem ela é, para eu acho agradar o outro. Eu acho que hoje em dia a sociedade está mais aberta a isso, né? Eu acho que deve estar menos difícil em relação a isso, não que não seja. Mas eu acho que a Sim, sociedade está mais aberta a receber hoje em dia, né? Por mais mas dificuldade que seja uma pessoa, por exemplo, né? A pessoa que é transgênero, né? E aí ela falar isso para a família, porque eu acho que deve ser mais difícil do que alguém que fala que, sou gay, né? Para a família. Agora a outra falar, não, além de gay, eu sou transgênero, eu não quero mais estar como mulher ou como homem, eu quero, né? Então, eu acho que deve ser muito, muito difícil isso, né? Porque e isso deve sim, causar uma dor muito grande nessas pessoas também. sim. Eu quero te fazer uma pergunta, mas daqui sobre uns mitos que eu já ouvi, eu queria te perguntar, mas a Helenice perguntou aqui, e as crianças? E as crianças não estão em. Isso que dá a gente fazer live no celular, pra você ver. Pois é. Tem que ter outro jeito, né? Mas acho que eu já vi que tem como fazer, mas eu tô vendo como é que faz no YouTube. Se você descobrir, você me fala. Mas tem que ter. Se você tiver 1.000 seguidores no YouTube, você consegue fazer. Se não, tem outro jeito lá, eu vou descobrir e te conto. Depois a gente Tá, conversa. tá bom. Então, ela perguntou aí das crianças, né? As crianças não estão imunes a isso, assim, né? Criança também comete suicídio, criança também tem depressão, então os pais têm que ficar de olho. Você falou que você tem aí um- Uns umas mitos. perguntas. São 5, na verdade. Um por que aqui no Brasil, quando uma pessoa se suicida, não pode sair nas mídias sociais? Então, eles têm, isso é muito falado mesmo, sabe? As pessoas perguntam muito. Porque fora do O que Brasil que é, pode, né? Nos Estados o Unidos que pode, sai, sem. O que acontece? Quando eles têm até um protocolo, sabe? Para quando eles vão divulgar ou não, como divulgar ou não. Porque muitas vezes pode gerar que eles falam, tem até um nome. É, pode gerar, assim, pode estimular outras pessoas. Você Então acha que eles estimula? têm estimula, como a gente até está conversando, né, da questão do cutting, como as crianças e os adolescentes aí, teve uma época que, né, estourou isso entre eles por causa de uma série. Então pode estimular, sim, a pessoa às vezes passou aquilo ali na cabeça dela, né, ela ficou com aquele pensamento, com aquela ideia, mas ela não tinha muito, como fala, coragem. E aí ela começa a assistir aquilo. Tudo que a gente assiste, tudo que a gente ouve, a gente absorve. Então, isso pode sim estimular. Mas geralmente eles divulgam, quando é uma pessoa famosa, né? É. Quando é uma coisa que afetou, né, muitas pessoas. Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa e o país todo fica mobilizado, então aí eles divulgam. Se
qual vai ser a intenção, né, daquela divulgação. Então, eles têm muito essa preocupação aqui no Brasil. Outra coisa, como você falou sobre cutting, depois eu volto nos mitos, cutting, que é automutilação, né? De uns anos para cá eu descobri que isso acontecia, de fato, que era fora da minha realidade. Agora que eu passei a tratar cuidar de adolescente, eu estou realmente vendo que isso é muito, muito presente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Sobre essa automutilação, né? Porque o que eu ouço, né, é que eles se automutilam porque quando eles se cortam, quando eles se machucam, porque não é para se machucar para se matar, mas é para se machucar, eles tiram um pouco da dor emocional deles, né? Não a dor, e a dor física tira um pouco da dor emocional deles. Isso é verdade? Sim, é verdade. O que acontece? A criança, o adolescente, ou até adultos acontece também, não é tão comum igual nas crianças e nos adolescentes. Eles começam, né, tem uma frustração, ou acontece alguma coisa que houve uma dor emocional, né? Mexeu com o psíquico, causou uma dor, uma angústia, e por as crianças e adolescentes hoje não terem uma inteligência emocional, né? Não é só eles, né? Os adultos também, muitos não têm. Então, pelas pessoas não terem essa inteligência emocional, elas não conseguem lidar com aquela dor. Então, é uma dor que fica angustiando, voltei. É uma dor que fica angustiante, né? Fica aquela sensação de sufocamento, fica aquela inquietude. E o que eles falam? Que a dor física, ao se cortar, ao se mutilarem, né, se arranharem, ou se cortam, a dor física desvia o foco da dor emocional. Então, eles têm, pelo aquele pequeno período, um alívio daquela angústia que está ali matando eles, né? Matando eles de dor, na verdade. Mas eles se incomodam de ficar todos marcados e assim, mas isso é um indício também que a pessoa pode se suicidar também, né? Sim, então uma das preocupações que a gente tem é isso, né? Porque geralmente quando o pai e a mãe descobrem, eles, né, já pensam logo, nossa, meu filho quer se matar, porque muitas vezes o corte é feito no braço, próximo do pulso, e eles é o que pensa na cabeça, né? Que vem na cabeça deles logo é isso, nossa, meu filho quer morrer. Então, ele tentou se matar. Ele leva pra gente para uma avaliação. E essa é uma das preocupações que a gente tem que ter. Se realmente existe um quadro depressivo associado, se não tem um quadro depressivo. Então, a gente pergunta diretamente mesmo, com qual intuito que você fez esse corte no seu braço. Eles falam, é isso, aconteceu isso, na hora eu fiquei angustiado, me cortei. E o cutting, ele teve um fenômeno aí que a gente pode falar assim, que se espalhou mesmo pelo mundo inteiro, depois de um seriado, né, norte-americano. 13 Reasons Why, né? Dele, e teve também na época a Baleia Azul, você lembra? A Baleia Azul, aquilo foi bizarro. Então o meu filho ficou muito apavorado. Ele era mais novinho nisso, né? Que ele tem 13 hoje, ele era mais novinho. Ele ficou, mãe, falei, meu filho, vem uma baleia, não vai fazer nada, ninguém vai te fazer nada. Mas umas coisas muito, muito. Assim, pra gente, assim, eles começam a usar casacos, né, no calor, para esconder. Eles prestam atenção nisso, né? O tipo de roupa que usa para poder esconder onde está se cortando, né? Onde está se mutilando. Alguns têm vergonha, eles até falam que não gostam, que por exemplo, quando olham para aquela cicatriz ou quando olham para aquele corte, sente angústia também, mas outros eles absorvem tanto aquilo, assim, aquela ideia de que aquela dor vai aliviar aquela dor emocional, que eles acabam depois, eles olham para aquilo e é como se fosse uma sensação de alívio. Sabe? Só que eles sabem que os adultos, né, ou as outras pessoas vão ali questionar, vão ali às vezes criticar, então eles têm essa preocupação sim de esconder. Então vamos voltar para os mitos agora, acho que a gente já conseguiu falar um pouquinho, né? As pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar atenção, isso é verdade?
Não, não é verdade, gente. A pessoa ali, quando ela chega fazer esse, né, cometer esse ato, é um ato de desespero, né? Pode ser sim para chamar atenção, mas como um pedido de ajuda, tô sofrendo, vocês estão vendo, eu tô sofrendo, né? Mas alguns eles nem falam, né? Alguns eles fazem tudo tão bem planejado, né? Porque o suicídio, muitas vezes ele é planejado por semanas, por meses, a pessoa fica arquitetando aquilo ali, como é que vai ser na cabecinha deles, né? E não é todas as vezes que é para chamar atenção, não. Eu te falo que deve ser, sim, pela minha experiência, a minoria. Caramba. Uma pessoa que tentou suicídio uma vez, ela não tenta de novo. Não, que é isso. Pelo contrário, a pessoa que tenta suicídio uma vez, ela entra aí no fator de risco para cometer um suicídio, né? Então a chance dela vir cometer novamente é maior do que uma pessoa que nunca cometeu. Caramba. Quem ameaça não faz. Quem fica falando, vou me matar, vou me matar. Não, gente, muitas pessoas falam, muitas pessoas começam com esse discurso, né, de que não tô vendo sentido na vida, a gente fala aquela crise existencial, né? Não vejo sentido na vida, não sirvo para nada, não vou fazer diferença, e começam a falar isso, né, para as outras pessoas, começam a ficar mais desanimada, a falar assim, era melhor se eu não existisse, era melhor se eu estivesse longe daqui, sabe? Vontade de estar longe. E aí começam a ter alguns atos, né? Algumas pessoas começam a tomar remédio para dormir muito, sabe? E assim, desculpa, fala. E aí sim pode acontecer do suicídio por impulso. Porque às vezes é isso, ela começa com esse discurso, tá com um quadro depressivo ali e não admite ali para ela, né, que tá. Ou então, às vezes, assim, já não está arquitetando ainda um suicídio, mas através de um ato impulsivo para querer né, se livrar da dor, pode vir a cometer, sim. Né, tomando uma medicação exagerada, se cortando num local que vai pegar algum vaso e vai sangrar muito. Eu estou tocando aqui para colocar para carregar, porque senão nós vamos ficar sem bateria e vai cair. Mas eu vou até falar rápido, porque já está até acabando, uma pena, mas vamos lá. Sinais de quando a pessoa tem melhora, assim, tipo, tá bem deprimida, assim. Tem uns casos que ela tem uma melhora súbita, assim, de repente ela vai e se mata também, né? Tem casos desses, assim, também, não tem? Sim, tem casos, por exemplo, de pessoas que começam com esse discurso, quero morrer, quero morrer, quero morrer, né? E começam a falar muito e de repente dá uma melhora, para de falar disso, começa a se arrumar, começa a querer sair, começa a querer estar com as pessoas e na cabeça dela, ela tá ali como despedindo. Então isso também é um comportamento que uma pessoa que estava com quadro depressivo tem essa mudança brusca, a gente também tem que ficar de olho, tem que ficar bem atento. Outra coisa é falar com a pessoa sobre suicídio. Ela aumenta você acha que a gente tem que falar com a pessoa, conversar, falar sobre o assunto ou fingir que não está nada acontecendo? Não, falar, né? Tem que falar, gente. Não adianta, né, a gente querer tampar e dar um sol com a peneira, né? Hoje é uma realidade próxima, né, que a gente sempre, todo mundo já ouviu falar aí de um conhecido, de alguém próximo que cometeu suicídio. Então a gente tem que prevenir e a gente tem que oferecer ali ajuda para a pessoa, né? Muitas vezes ela começa a falar porque ela está pedindo ajuda, ou ela começa a ter uma mudança do comportamento porque ela está pedindo ajuda. Então existem várias formas de se comunicar. Então o que a gente aconselha é isso: chama essa pessoa para conversar, pergunta o que está acontecendo, fale para ela que você está ali para ajudá-la, né? Que você vai ajudá-la a enfrentar esse momento, né? E ofereça, sim, fale sobre suicídio, sim. E pra gente, porque falta só 5 minutinhos, mas pra gente finalizar assim, uma pena que tá maravilhosa a live, tô amando. Mas Passou rápido demais.
passa, né? Dá pra gente ficar aqui muito mais tempo. Mas o que acontece? O que você falaria para os pais que estão ouvindo a gente aqui, né? O que você daria se o filho está em quadro de depressão, ou se envolvendo com droga, ou mudou bruscamente da forma de agir, né? Da personalidade até, né? Que era uma pessoa ativa e fica muito retraída, ou então muito retraída de repente fica agitada demais. O que você indica, né? O que você daria de sugestão, né? Como é que você pode fazer para ajudar? Para o pai, o que ele tem que fazer? O que o pai, vamos supor, o filho, né, tá apresentando esses quadros todos que a gente falou. Tá mais deprimido, tá com uma tristeza profunda, tá ou comendo demais, ou comendo de menos, né? Tipo anorexia, ou compulsão, mudando de comportamento, já se cortando, se automutilando. Então, assim, o que você pode dizer para um pai desse, assim, tipo, qual dica que você poderia dar, entendeu? Sim. Então, o que eu falo para os pais, né? Como se diz, a dica seria: procure seu filho, converse com seu filho, sem reprimir, sem criticar, né? De uma forma bastante acolhedora, né? E amorosa, e pergunte para ele o que está acontecendo, o que está se passando, né? Fale para ele que você notou uma mudança de comportamento, que você tem notado, porque é isso, gente. A mudança de comportamento, né? O comportamento inadequado, ele está querendo dizer alguma coisa, né? Tem alguma necessidade não atendida aí por trás disso. Então, né, aproxime desse filho, converse com ele de forma amorosa e pergunte o que está acontecendo. Se mesmo assim, né, não deu, não se abriu, falou assim: olha, eu estou vendo que você não está bem e eu vou cuidar de você. Eu estou aqui por você, para você, e vamos enfrentar isso junto. E vou te levar num profissional, né? Vou procurar ajuda. Gente, o diálogo faz milagre. Se a gente soubesse o tanto que, né, a conexão entre os pais, pai e filho, faz milagre, previne muita doença, né? Né? E assim, e se o pai. Porque assim, se a gente consegue, a gente acha assim, eu ouço meu filho, mas você ouve de coração aberto? Você ouve sem preconceito? Você ouve, porque às vezes a gente ouve um negócio e já parece que, né, já está com a resposta pronta. Você está ouvindo com chances de mudar o que você está pensando? Você encoraja seu filho? Você diz para ele que você ama ele do jeito que ele é, com os erros e com os acertos? Né? Você tem que ter um tempo de qualidade. Você pode trabalhar pra caramba, mas você reserva, né? Você reserva algum momento para estar ali com seu filho. Você faz alguma coisa pelo seu filho, né? E o filho precisa. As pessoas falam assim: mas e não fala que é mimimi. Teve um post meu que eu nunca vi tanto adolescente falando que eram eu estava falando assim, 5 erros que os pais podem cometer com os filhos. E os filhos ali, marcando os pais de uma forma sistemática. Meu pai vai me matar, meu pai fala que tudo é mimimi. E vem falar comigo, sabe? Normalmente eles vêm falar comigo em boxe e falam, mas aí eu dou várias dicas de como falar, de como chegar. Os filhos me procuram muito porque os pais não dão acesso, acham que tudo é bobeira, tudo é besteira. Então, pelo amor de Deus, pais, ouçam seus filhos para não chegar a um ponto de você perder seu filho. Ou perder para droga, ou perder um suicídio, ou perder, sabe, o seu filho se mutilando. É muito triste, sabe? E ninguém faz isso porque tá feliz, ninguém faz isso porque é mimimi ou quer chamar atenção. Não, ele quer chamar atenção sim, mas que ele tá precisando de alguma coisa. Pergunte a necessidade do seu filho, né? Pergunte o que seu filho tá sentindo e diga que você tá ali. Por mais que ele não queira falar, fala: filho, eu tô aqui pro que você precisar. Né? Sim, porque, Marvel, muitas vezes até a própria criança não sabe, né? A própria criança, o próprio adolescente, ele não sabe o que está acontecendo com ele, ou então não sabe como consegue expressar, né? Então você fale para o seu filho isso: eu estou te vendo, né? Valide, eu estou te vendo, estou vendo que você não está bem. Isso, ele precisa disso. Né? Ainda mais nessa pandemia, né? O meu filho, por exemplo, teve um dia nessa pandemia que ele chegou para mim e falou assim: mãe, do nada, tá? Eu converso com ele bastante, ele tem psicóloga de 15 em 15 dias, porque já tem alta, mas ele tá por conta da pandemia. Ele chegou pra mim assim: mãe, eu tô com vazio no meu coração.
eu tô me sentindo com vazio. Mas aí eu fui lá, a gente ficou conversando um tempão, eu corri barras nele, e a gente ficou batendo um papo, conversando. Aí no outro dia ele falou assim, mãe, passou meu vazio, graças a Deus. Eu falei, ai, que bom, meu filho. Mas assim, é uma criança que é analisado há anos, tem eu ali o tempo inteiro com ele, né? Tem, bom ter essa oportunidade, né? Sim, desde que ele tem 4 anos, porque ele teve, né? Porque eu me separei quando ele era muito novo, ele teve uns problemas grandes e tal, e aí ele ficava, nunca é tarde para procurar ajuda. E aí, o meu filho, que é super analisado, tem a mim o tempo inteiro ali com ele, tô com ele o dia inteiro agora, então, e todo mundo ouve, todo mundo acolhe, né, na família, além de mim. Ele teve esse momento, imagina os outros que não têm né? Ele tem um super aparato ao redor dele, e os que não têm, né? Os que não são ouvidos. Se ele teve um vazio, imagina os outros, né? Isso que me preocupa. Se ele passou por isso, por que o seu filho que você está me ouvindo aqui não pode ter? Né? Uma pessoa que é super, tem tudo por todos os lados, assim. Por que o seu não pode estar passando por isso, né? Então, pra gente... E outra coisa, ninguém tá imune. Ninguém tá imune. Eu não tô imune, você não tá imune. Eu já tive depressão e eu sei que não é mimimi. Tudo que eu fazia sabe, é você querer sair, parece que você tá, né? Parece que você tá afogado e não consegue sair. Bem, tá faltando, o papo tá maravilhoso, mas são 25 segundos já aqui. Muito obrigada, meu amor. Mas, olha, foi um prazer, viu? Ó, acabou que deu certo, né? A gente, né, correria do dia a dia. Foi maravilhoso. Muito obrigada, muito obrigada. Viu? Vamos sim, obrigada a todo mundo que assistiu.